O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, do Ministério Público Eleitoral, protocola uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral por declarações dadas no encontro com os embaixadores no último dia 18 de julho. A informação da repórter Carolina Abelim. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, lista trechos das falas do chefe do executivo e diz que a liberdade de expressão não é um direito absoluto quando se trata de supostas fake news. Gonet classifica como inaceitáveis os questionamentos sobre a lisura do sistema eleitoral, garantindo a alegada segurança das urnas. Segundo o vice-procurador-geral eleitoral, o caso não se inclui no âmbito da ilicitude da propaganda antecipada, na medida em que Bolsonaro deu a entender que qualquer resultado diferente da sua vitória seria decorrência de fraudes no sistema eleitoral. Gonet sustenta que cabe ver no discurso o equivalente a pedido de não voto em todos os demais candidatos, dada a consequência de gerar na população descrédito e, portanto, a disposição de não votar em quem quer que seja, que não o candidato que se apresenta como vítima. As falas de Bolsonaro, continua Gonet, caracterizam propaganda negativa de todo o sistema eleitoral, que lhe afeta a credibilidade, e também de todos os candidatos que aceitam participar do pleito segundo as regras vigentes. Ele também aponta que falas do presidente ultrapassam os limites da liberdade de expressão. Segundo o procurador, discursos dissociados de fatos estabelecidos não se justificam no campo da troca de ideias, nem no ambiente do compartilhamento idôneo de informações. Gonet pediu que a Corte Eleitoral aplique ao chefe do Executivo uma multa que pode variar entre 5 e 25 mil reais, além da solicitação de que 13 sites excluam os vídeos com o discurso do presidente. Bom, girando os nossos comentaristas, começando por você, Marcelo Rocha Monteiro, essa decisão do Ministério Público Eleitoral, o expedido, isso pode ir à frente? Microfone, Marcelo, por favor, para a gente comentar aqui no jornal. Agora sim. Com esse malabarismo jurídico que o meu colega aí do Ministério Público, no caso o Ministério Público Eleitoral, fez, né? Porque ele está dizendo que discursos dissociados de fatos não se incluem ou não são protegidos pela liberdade de expressão. Como assim, né? Quer dizer que eu não posso fazer um discurso comemorando os 100 anos da Revolução Comunista na Rússia, né? Dizendo que aquilo foi um fato importantíssimo para a emancipação dos trabalhadores, para a liberdade. Como é que é isso, né? Eu posso fazer esse discurso, sim, ele não está amparado pelos fatos, mas é a minha opinião, ele reflete a minha opinião. Então, quem não concorda, que se contraponha ao meu discurso, né? Mas não que eu possa ser punido de alguma forma, sancionado por esse discurso, por menos conexão com os fatos que ele tenha, né? Quer dizer, eu só posso me expressar sobre aquilo com o que o procurador, o meu colega aí, concorda, com aquilo que ele acha que é um fato estabelecido como verdade. Não é possível isso, né? Então, se você acha que o que eu falei não corresponde à verdade, você não tem que pedir para que eu seja punido. Você tem que me refutar, né? Dentro da liberdade de expressão. É a liberdade, o abuso da liberdade sendo combatido com mais liberdade. É outro ponto que eu não consegui entender, né? É porque que as críticas, né, à lisura ou à eficiência ou à segurança do processo eleitoral não estão abrangidas pela liberdade de expressão. De que lei ele tirou isso, né? Isso também não é verdade. As críticas ao sistema eleitoral, ao sistema de justiça criminal, à política econômica do ministro Paulo Guedes, as críticas ao que for, né, são abrangidas, sim, pela liberdade de expressão. E não há aí nenhuma atividade eleitoral. Também não entendi essa equiparação do presidente, quando critica o sistema eleitoral, está pedindo para não votarem em nenhum outro candidato que não ele, né? Olha, é um malabarismo jurídico essa atuação, com todo respeito, do meu ilustre colega, do procurador, do vice-procurador aí eleitoral. Roberto Mota, o TSE deve acatar o pedido do MPE e punir o presidente. Foi um erro a reunião com os embaixadores? Prejudicou ao próprio presidente ou não?
Essa medida do procurador, com todo respeito, é uma piada, né? O Marcelo mesmo ressaltou um dos aspectos mais cômicos. Estão querendo criminalizar o fato de um candidato pedir que as pessoas não votem nos seus concorrentes. Imagina onde nós vamos parar se todo mundo agora resolver ser fiscal do debate público. Imagina se alguém, por exemplo, resolver fazer propaganda de um curandeiro. Não, esse cara aqui é um curandeiro muito bom, ele coloca as mãos, ele resolve todos os problemas de saúde. Imagina se isso fosse considerado crime agora. Nós acabamos de ver aqui, nós perguntamos à cientista política, eu perguntei para ela, é uma carta que se chama Carta pela Democracia, mas que não tem dentro dela, não lista as principais ameaças à democracia. E ela disse, olha, cada um faz o que quer, chama do que quer, né? É liberdade, é democracia. Ué, não encontra amparo nos fatos, né? A carta, o título da carta não encontra amparo nos fatos. Isso vai ser proibido também? O MP pede punição para o presidente por um ato 100% legal dentro das suas atribuições, conforme a Constituição Federal. Essa história de discursos dissociados de fatos, além do absurdo que o Marcelo já ressaltou, tem sempre aquela pergunta que toda vez que nós colocarmos no ar uma reportagem sobre fake news, a gente tem que perguntar: quem é o juiz dos fatos? Quem é o árbitro da verdade? É aquele garoto de 22 anos, recém-formado em Sociologia ou História, sentado lá no gabinete lá de uma grande empresa multinacional que vai resolver o que nós aqui podemos falar? Essa medida do promotor, ela faz parte daquela grande narrativa que todos os nossos ouvintes já entenderam. Ela funciona assim: toda crítica que o presidente Bolsonaro fizer é chamada de ataque. E tudo o que as cortes superiores fizerem, mesmo ao arrepio da Constituição, é democracia. Diogo Schelp, para você há um exagero do tribunal ou não? No caso da atuação desse procurador, eu vejo também exagero nessa questão da liberdade de expressão que o Marcelo apresentou, porque considero também que a melhor maneira é refutar, né, os falsos fatos que o presidente apresentou nesse encontro com os embaixadores. Inclusive, sou absolutamente contra o pedido dele para que o conteúdo seja retirado do ar. Obviamente que isso deveria ficar para registro, para que as pessoas, os cidadãos ou qualquer um que queira ir lá assistir, ver o que foi dito e refutar com fatos contrários. Esse eu acho que é o caminho. Com relação à questão da campanha antecipada, eu acho que isso merece mais atenção. Inclusive porque, claramente, esse foi um encontro não com o objetivo de convencer os embaixadores de que o sistema eleitoral brasileiro era falho. Os embaixadores saíram de lá, inclusive, dando declarações à imprensa em off de que não acreditavam muito, mas tinham que estar lá, precisavam estar lá, porque foi um convite do presidente. Fora o fato de que foi transmitido um encontro com embaixadores, coisa que normalmente não acontece, encontros do presidente com embaixadores são normalmente encontros privados, foi transmitido pela TV Brasil, que é uma TV estatal, pode até não ter uma audiência alta ou não, mas isso pouco importa.